Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é derrota eleitoral e negacionismo das esquerdas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, tá rolando muito negacionismo, muita fuga da realidade para não fazer um debate concreto sobre o resultado das eleições de 2024, o que a gente precisa fazer para frear o avanço da direita neoliberal e da extrema direita. Assim, tem muito discurso falacioso, tem muito discurso falso rolando na praça. E aí, eu quero debater com vocês alguns discursos mentirosos. O primeiro discurso mentiroso é que uma parte da bolha petista usa é que o PT venceu a eleição porque o PT cresceu, porque o PT ganhou capitais, porque não sei o quê. Vamos lá. Gente, assim, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, sendo que o grosso do PIB da população brasileira se concentra em 105 cidades. Então, o critério de você analisar o resultado eleitoral em termos de capacidade de força nacional é o resultado nas 105 maiores cidades brasileiras. E essas 105 maiores cidades brasileiras, os progressistas ganharam só em 10. Vocês entenderam? Das 105 maiores cidades brasileiras, os progressistas ganharam só em 10. Aí tem alguém que fala assim: mas Jones, o PT desta vez ganhou numa capital e não tinha ganhado em 2020. Veja, gente, é 6 por meia dúzia, né? Porque assim, o PDT é parte do governo Lula e vamos colocar aí o PDT no campo progressista. Vocês colocam o PSB, dá para colocar o PDT também. Veja, a prefeitura de Fortaleza estava com o PDT, com o José Sarto. Só trocou de uma força que já é membro do governo Lula para outra. Do ponto de vista objetivo, isso não mudou nada no panorama nacional. A única coisa que fez foi fortalecer o PT no Ceará. Mas assim, do ponto de vista de panorama nacional, isso não é uma mudança. Há um negacionismo de você não debater a derrota do PT, que foi assim, fragorosa. Em Porto Alegre, foi uma derrota gigantesca. Em BH, meu irmão em Cristo, em BH, o Rogério Correia, que teve a vice do PSOL, a Bela Gonçalves, o Rogério Correia passou a eleição inteira estacionado em 5%. Em São Paulo, aconteceu o que a gente viu. Aí não, Jones, em Recife o João Campos ganhou. Ganhou. A bancada progressista de esquerda, o que quiser chamar, na Câmara de Vereadores do Recife, diminuiu. O PT tinha 3 vereadores, passou para 2. O PSOL tinha 2, passou para 1. O PCdoB tinha 1, a Cida Pedrosa conseguiu a reeleição. A bancada diminuiu. Percebe? Perderam do Maranhão. Gente, do Nordeste, o tal dos progressistas só mandam 2 capitais, sendo que não é mudança de quadro, porque em Recife foi reeleição e em Fortaleza estava no PDT e foi para o PT. Então assim, a direita e a extrema-direita avançou, comanda a maioria das capitais do Nordeste brasileiro, percebe? Em Salvador, o PT está no 5º mandato no governo da Bahia e acabou de levar uma lapada gigantesca do Bruno Reis. Inclusive uma lapada tão grande, que o candidato do PSOL ficou na frente do candidato apoiado pelo PT. Então, assim, é uma falsidade dizer que o PT não é um grande derrotado nessas eleições. E aí, claro, veja, a gente não pode entrar nesse discurso da mídia burguesa, o PT morreu, o PT... Isso é balela da mídia burguesa. Dito isto, foi uma derrota gigantesca. Tem 2 textos do Mauro Lopes, muito bom, analisando isso. Bota aí na tela, Maxwell, em sequência, por favor, né? Que acho que dá um panorama de maneira quase que irrefutável do tamanho da derrota eleitoral do PT e do governo federal nessas eleições municipais. Então, desculpa, assim, o primeiro negacionismo é esse, assim, gente, não dá, viu? Verdade, assim, não dá. Segundo negacionismo, é o negacionismo dizer que a culpa da derrota foi do identitarismo, que ninguém define o que é, né, gente? É o identitarismo. O Gessé Souza deu uma entrevista para um Globo e falou que o Boulos perdeu porque falou muito de raça e de gênero. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. De verdade, assim, pelo amor de Deus, vocês acompanharam a campanha do Guilherme Boulos? Tá tudo no YouTube. A facilidade hoje da internet é que, por exemplo, dá para ver todos os programas de horário eleitoral, por exemplo, tá todo o material de campanha digital
nas redes do Guilherme Boulos, para quem quiser consultar. O Guilherme Boulos praticamente não falou de racismo, de machismo, de LGBTfobia. Isso praticamente não constava no programa dele de governo. Isso é mentira, o Gessé Souza tá delirando, sabe? É um espantalho grotesco. Inclusive, no debate do ICL que rolou, bota aí na tela, Maxwell, o vídeo, por favor, a Manuela Dávila deu uma porradinha sutil no Gessé, criticou esse discurso de atacar em abstrato o mal chamado identitarismo, e o Gessé Souza ouviu calado, né? Ouviu calado. O Gessé Souza, ele só veio fazer alguma provocação quando era a última fala do programa e ninguém podia responder a ele. Aí ele viu aquela fala bizarra, não, marxismo é economicista. Enfim, aí ninguém podia mais responder a ele, né? Aí ele falou aquilo. Inclusive, por coincidência, tenho até um vídeo no meu canal debatendo se o marxismo é ou não economicista. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, assim, é mentira, gente. É um negacionismo grotesco dizer o Boulos perdeu a eleição por causa do identitarismo, que o Boulos falou muito de raça, de gênero. Conversa fiada. Sabe? Não, ou então assim, não, a Maria do Rosário perdeu a eleição em Porto Alegre porque ela é identitária. Mentira, mentira. Inclusive, a questão que a direita mais bateu na Maria do Rosário, além da fake news que ela defende bandido, foi a questão da dívida pública, da dívida do Rio Grande do Sul, que ela votou contra a anistia. Votou, gente. Para de mentir. Eu fiz um vídeo de 1 hora ontem no canal, coloca aí na tela, Maxwell, explicando em detalhes a questão de Porto Alegre, sabe? A Maria do Rosário passou a eleição inteira recebendo porrada dizendo que votou contra a anistia da dívida do Rio Grande do Sul e votou contra mesmo. Foi uma bosta. Foi entregar a eleição para a extrema-direita. Desculpa, sim, não dá. Vocês estão querendo tapar o sol com a peneira. E aí fica atacando o povo de Porto Alegre, maldizendo o povo, chamando o povo de burro, atacando o povo, fazendo comentário dizendo que o povo merece morrer. Peraí, pô, vocês são de esquerda mesmo? Né? Peraí, vocês são de esquerda mesmo? Sabe? Atacando o povo, é isso mesmo? Peraí, né, gente? Por favor. Aí vem o terceiro negacionismo, e esse tá forte, viu? Que é assim, ó, presta atenção. Eu vou até abrir a tela aqui pra vocês, pra gente começar a mostrar pra vocês o negacionismo. Isso aqui é a página no Twitter do Esquerda Online. O Esquerda Online é o veículo de comunicação do Resistência, que é o grupo interno do PSOL, uma tendência do PSOL, né? E aí, o Resistência e seu principal teórico, o companheiro Valério Arcari, passaram a eleição inteira justificando todo o recuo, justificando toda a virada à direita do Guilherme Boulos, dizendo que isso era indispensável para ganhar a eleição. Dizendo que é isso mesmo, o Guilherme Boulos estava fazendo uma aposta correta, tinha que suavizar a imagem, tinha que reduzir a rejeição, tinha que se colar no Lula e tal para ganhar a eleição. Aí depois que tem uma derrota gigantesca, fragorosa, olha o que eles dizem. Repara, a realidade política adversa mostrou que não era possível ganhar a Prefeitura de São Paulo. Nenhuma linha da campanha mais à esquerda ou à direita teria modificado o cenário de dificuldades. Boulos encarou a austeridade aberta de toda a burguesia paulista, da grande mídia, enfrentou a máquina da prefeitura e os ataques da extrema-direita. Aí veja, gente, aí quer dizer que não dava para fazer nada, não tinha jeito nenhum de ganhar. Se não tinha jeito nenhum de ganhar, por que não fez uma propaganda? Veja, primeiro, assim, o Resistência tem uma postura aqui que eles mesmos chamam de stalinismo, né? Que eles defendiam uma linha que o Boulos ia para ganhar e justamente por ir para ganhar tem sim que rebaixar o discurso, tem que fazer um giro à direita, tem que mudar a imagem, tem que colocar a Marta Suplicy na vice, tem que virar lulista de corpo e alma, que é para ganhar. Aí depois que dá errado, não tinha o que fazer, não dava para ganhar. Mas vem cá, se não dava para ganhar, por que não fez uma campanha, por exemplo, de mobilização e de propaganda? Por que não fez uma campanha batendo firme em todas as privatizações? Por que não fez uma campanha defendendo a restatização da Sabesp, defendendo a restatização da Enel, batendo no liberalismo econômico? Não é isso? Não estava dizendo que não dava para ganhar? Então, veja, se não dá para ganhar, a eleição é o quê? Uma eleição fundamentalmente de agitação e propaganda e fortalecimento de campo político e de bases sociais. É isso? Vocês estão dizendo que não dava para ganhar. Por que não fez essa campanha? Pelo amor de Deus, gente, sabe? Pelo amor de Deus. O Resistência defendia todo o recuo e toda a virada à direita do Guilherme Boulos, dizendo que isso era indispensável para ganhar e que a gente não devia criticar,
que a gente não devia questionar, e que estava tudo bem, e que a campanha estava ótima, e por aí vai. E agora vem com esse discurso, sabe? Então, assim, é muito difícil, pô, vocês justificaram todos os erros da campanha dizendo, não, uma hora vai dar certo, porque a eleição é Lula versus Bolsonaro, Lula versus Bolsonaro, Lula versus Bolsonaro. E uma hora vai dar certo porque a maioria do eleitorado vai saber que Boulos é o candidato de Lula e Lula vai disparar. Passaram a campanha inteira com esse chaveco, com essa conversa. O Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, foi uma das pessoas que mais fez campanha da campanha. Como eu expliquei no meu vídeo analisando a derrota do Boulos, durante o processo eleitoral, tinha gente dizendo que quem criticava estava agoniado, não entendia da eleição, não sabia de nada, que estava tudo tranquilo, estava tudo bem, porque é isso. Aí chegar na reta final, a maioria do eleitorado vai saber que Lula apoia Guilherme Boulos e como Lula ganhou na cidade de São Paulo em 2022, vai ter uma transferência de votos e Boulos vai decolar. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, Boulos perdeu os votos que ele teve na periferia em 2020. Veja, não é que o Boulos não cresceu de voto de maneira expressiva. É pior ainda. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Olha esse gráfico aqui. Isso daqui é 2020, né? E aí o amarelo representa o Boulos. Olha como o Boulos ganhou em importantes áreas periféricas de São Paulo. Tipo, perdeu, mas assim, base popular importante, periferia, classe trabalhadora votando no cara. Aí, olha o gráfico de 2024, gente. Assim, caramba, velho. O cara perdeu votos na periferia, o cara teve uma campanha com mais de 80 milhões para gastar, teve apoio do governo federal, teve uma frente partidária importante e relevante e diminuiu os votos na periferia, diminuiu os votos na classe trabalhadora. O que é que explica um cara que teve muitos votos na periferia em 2020, em 2022 e não conseguiu repetir esses votos em 2024? Porque, no mínimo, essa eleição deveria consolidar o papel de Boulos como uma referência de votos na periferia, para setores expressivos da classe trabalhadora. Isso não aconteceu, o tal do cinturão vermelho em São Paulo se acabou. Aí a galera quer negar que teve problemas na campanha, quer negar que teve erros de linha política, quer negar que houve uma condução desastrosa da campanha do ponto de vista político, do ponto de vista imagético, do ponto de vista comunicativo, do ponto de vista de apresentação do candidato, do ponto de vista de trazer a Marta Suplicy para vice, achando que isso ia simbolizar grande coisa, do ponto de vista de apostar que bastava colar a imagem na imagem do Lula, que ia decolar eleitoralmente. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu falei, o Juliano foi um dos caras que mais fez a propaganda da campanha, né? A campanha da campanha. Olha o comentário do Juliano, assim. Que campanha bonita Boulos e Marta fizeram em São Paulo. Infelizmente, o medo difundido pelos inimigos da mudança foi vitorioso no segundo turno, mas seguimos na luta por uma cidade mais justa. O medo da mudança? Um translocado imbecil que prometia uma espécie de revolução coach, conservadora, liberaloide, evangélica, teve mais de 1 milhão de votos, quase foi para o segundo turno, por 50 mil votos que não teve o segundo turno entre Boulos e Marçal. Como assim? São Paulo foi o medo da mudança que impediu a vitória do Guilherme Boulos. Sabe, o Boulos perdeu por abstenções, nulo e branco. O medo da mudança, justamente porque Boulos não conseguiu encarnar a mudança, inclusive como ele conseguiu encarnar em 2020, foi que o Boulos perdeu de maneira assustadora e perdeu os votos na periferia. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um debate sério aqui. Como é que um cara é muito bem votado em várias periferias de São Paulo em 2020, em 2022, e perde esses votos em 2024? Tem ou não tem alguma coisa para explicar? Sabe? Tipo, tem ou não tem alguma coisa para explicar, sabe? E aí, pelo visto, para algumas pessoas é não. Vou dar outro exemplo para vocês de negacionismo. O Guilherme, que é deputado estadual, ele soltou esse comentário aqui no Instagram, né, em parceria com mais outras duas páginas aqui, ó, Vozes Progressistas e Esquerda Online, o Guilherme Cortez. Olha o que o Guilherme falou. Repara bem. A realidade impôs um limite para a esquerda nessas eleições, maior do que as qualidades individuais de nossos candidatos, que aí apenas em alguns específicos casos conseguiram transpor. Boulos e Natália Bonavides, por exemplo, fizeram tudo o que era possível para vencer a rejeição à esquerda, empolgar a militância, isso é mentira, empolgar a militância, e virar o jogo nas suas cidades.
não conseguiram, não por suas debilidades, mas pelos limites da própria esquerda nessas eleições. Veja, gente, isso não é verdade. O Guilherme fica dizendo o quanto o Boulos lutou, quanto o Boulos foi aguerrido. Veja, eu não duvido que o Boulos lutou. Campanha é uma merda, sabe? Deve ter sido uma bosta para a família dele, para as filhas dele, desgaste físico, desgaste mental. Tá, ninguém tá dizendo que o Boulos foi preguiçoso. Ninguém tá dizendo... Por exemplo, eu não falei no meu vídeo de balanço que faltou o Boulos ir na periferia. O Boulos foi muito na periferia. O problema é o discurso que ele apresentou. O problema é a tática de campanha. O problema é a estética. Ninguém tá dizendo que o Boulos não trabalhou, que o Boulos não se esforçou. Ele se esforçou, o problema é que ele se esforçou no caminho errado. Sabe? Aí não tinha o que fazer. Peraí, gente. Aí o imbecil do Quaquá publica um negócio no Instagram dizendo que a esquerda, o petista raiz, ganha eleição. E aí ele dá o exemplo dele em Maricá, né? Veja, em Maricá, o Lula perdeu pro Bolsonaro em 2022, viu, gente? Na cidade do Quaquá, Lula perdeu pro Bolsonaro em 2022. Aí o Quaquá tem uma base eleitoral lá muito forte, muito consolidada, e conseguiu voltar a ser prefeito, sendo deputado federal antes, né, enchendo de emenda parlamentar, tem vários parceiros, a máquina da prefeitura tá na mão dele, mas assim, aquilo é um caso excepcional, não é por causa das qualidades do Quaquá, tanto é assim que em 2020 teve um petista raiz, né, candidato a prefeito de São Paulo, foi o Gilmar Tato, né, o Gilmar Tato teve o pior resultado da história do PT, gente, teve menos de 10% dos votos, teve 8 ponto alguma coisa por cento dos votos em 2020, o pior da história do PT, da Prefeitura de São Paulo. Aí vem um negacionismo dito de esquerda, que é assim, o Boulos fez tudo que pôde, é guerreiro e tal, não tinha o que fazer. Peraí, pô. Aí, repito, se não tinha o que fazer, por que vocês justificaram uma campanha rebaixada e à direita? Se não tinha o que fazer, não era melhor ir pro pau? Aproveitar a campanha para politizar, para destacar, para fortalecer o MTST, fortalecer as lutas populares, fortalecer um programa de esquerda, sabe? Como é que é isso? É inacreditável. Inclusive, o Gilmar Tato deu entrevista agora pro The Intercept Brasil. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Dizendo que era pro PT apoiar o Ricardo Nunes. Peraí, gente. Peraí, né? Peraí, sim, pelo amor de Deus. Eu vou dar outro exemplo pra vocês de negacionismo, né? Agora um negacionismo mais refinado, negacionismo teórico. O companheiro Valério Arcari, né? O companheiro Valério Arcari lançou um texto até interessante e tal. Mas onde é que está o negacionismo do companheiro Valério Arcari? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, vamos lá. O Valério gosta de escrever textos por nota, né? Aí na nota 6, o Valério diz o seguinte: a derrota da esquerda se explica por múltiplos fatores, mas repousa essencialmente em fatores objetivos e subjetivos. Os dois principais objetivos são que a vida não melhorou depois de 1 ano e meio do governo Lula, apesar do crescimento, redução do desemprego, aumento do consumo e controle da inflação, porque foram melhorias insuficientes. Que a maioria dos pobres mantém algum grau, embora menor, de lealdade política ao lulismo, mas uma parcela da classe trabalhadora rompeu com a esquerda. E é entre os remediados que o bolsonarismo criou raízes. Veja, eu debati com o companheiro Valério Arcari, tanto online, né, na revista Fórum, em outros lugares, no Opera Mundi, quanto ao vivo, em Assis, na Unesp de São Paulo. Nesse debate, a gente teve um enfrentamento muito duro. Eu tenho uma gravação, eu nunca subi pro canal porque o áudio tá uma porcaria, tá muito estourado, não dá pra ouvir nada. Mas o que eu vou falar aqui, mesmo sem poder postar o vídeo porque o áudio tá muito ruim, é muito tranquilo porque o Valério falou isso em várias intervenções públicas. Neste debate, eu falei para o Valério que a gente caminhava para uma derrota em 2024 e em 2026, mantida a política econômica do governo, porque essa política econômica era incapaz de dar respostas de massa aos dilemas da classe trabalhadora, né? Era incapaz. E o Valério defendendo que a prioridade não era enfrentar a política econômica do Fernando Haddad, tocada pelo Fernando Haddad, a política econômica do governo Lula tocada pelo Fernando Haddad, que a prioridade era enfrentar o Campos Neto. Ainda, eu tenho certeza que o Valério nunca acreditou nisso, né? Mas enfim, ainda dando asa a mentira lulista que o Lula estava enfrentando o Campos Neto. Conversa fiada, viu, gente? Conversa fiada. Pois bem, aí o Valério, pelo visto, está fazendo autocrítica, né, Valério? Porque assim, vamos lá. Que essa política econômica meia bomba neoliberal não tinha condição de virar a correlação de forças para
tirar cada vez mais setores expressivos da classe trabalhadora do bolsonarismo, isso era claro, né, gente? É claro que vai ter algum nível de crescimento, algum nível de geração de emprego, mas nada que provoque um grande deslocamento político e ideológico na sociedade, porque é uma política econômica rendida ao neoliberalismo. Aí o Valério aparentemente está fazendo autocrítica. Eu espero que sim. Inclusive, Valério, vale escrever, né? Eu estava errado dizendo que a política econômica do Fernando Haddad não ia lascar a esquerda e que a prioridade era lutar contra o Campos Neto e por aí vai. Porque nunca teve luta, né? Se tivesse luta real, inclusive, até seria uma prioridade, sim. Derrotar o Campos Neto e acabar com a autonomia do Banco Central. Mas isso nunca teve em causa. Tanto é assim, né, gente, que depois de Lula passar 2023 todinho esbravejando contra o Campos Neto, final do ano eles estavam fazendo churrasco juntos, né? Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Sabe? E aí, veja o que o Valério diz. Que nos remete ao fator subjetivo. O governo Lula não faz política ideológica no patamar que a conjuntura exige. Isso não é verdade, Valério. O governo Lula está fazendo, sim, disputa político-ideológica, que é uma disputa político-ideológica liberal. Não liberal. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, as pessoas estão ignorando até agora que no meio do segundo turno, Fernando Haddad foi dar uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que a prioridade era corte de gastos, em que a prioridade era atacar o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC e o salário mínimo, ignorando que a Simone Tebet está aí há dias e mais dias falando que o governo prepara um grande pacote de corte de gastos. Eu não li ainda a matéria, só abri. Mas antes de gravar esse vídeo, eu vi que saiu toda a mídia burguesa que o Haddad prepara uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para cortar gastos. O governo está fazendo disputa política ideológica assim. Disputa política ideológica liberal, pela direita. Vocês lembram que o José Múcio deu aquela série de declarações atacando a Constituição, que proíbe mineração em terras indígenas, defendendo Israel, que o Brasil compre armas de Israel, mesmo Israel praticando genocídio contra a Palestina, defendendo que o Brasil venda armas para a Alemanha para parar na Ucrânia contra a Rússia. O José Múcio falou tudo isso e tudo bem, o governo deixou, o governo apoiou. Né? O Lula, inclusive, passou a mão no José Múcio. Bota aí, Maxwell, a matéria na tela. O Lula defendeu o José Múcio. José Múcio disputando uma agenda de política externa reacionária, conservadora. O Carlos Fávaro, o José Múcio, o Fernando Haddad, o Camilo Santana, estão fazendo sim disputa política ideológica, só que disputa política ideológica à direita, não liberal. Entende? O ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, está defendendo ampliar as privatizações e PPPs em infraestrutura no Brasil. Assim, como é que ele não está fazendo disputa política ideológica? Tá à direita. Eu até questionei. Deixa eu abrir aqui outro texto, o Valério Arcari, que em outro texto dele, aqui, ó, por que a esquerda está perdendo a guerra cultural? O Valério Arcari fala o seguinte, ó, o Valério, nesse texto, fala de novo que o governo Lula não está fazendo disputa política ideológica, sendo que o governo está fazendo disputa política ideológica à direita, e ele escreve isso aqui, ó. Na moral, veja só, o tema tem importância estratégica porque o governo Lula III está, em 2024, diante de um impasse semelhante ao do governo Dilma II. Cederá ou não as pressões cada vez mais fortes do mercado que exigem um corte de despesas para garantir um déficit zero que aumente as garantias de redução do endividamento? Haddad terá o seu momento de Levi. Tipo assim, Valério tá em dúvida. Meu irmão em Cristo. O macho já falou de atacar piso constitucional da saúde e da educação. Já falou em congelar as aposentadorias. Já falou em atacar o BPC. Já reclamou do piso da enfermagem. Já atacou o Fundeb. Tipo assim, tá em dúvida ainda se Haddad está seguindo o mesmo caminho de uma política de austeridade antipopular que o Joaquim Levy, funcionário do Banco Bradesco, quando foi ministro do governo Dilma. Gente, ó, não acredita em mim. Não acredita em mim. Sabe que eu vou até abrir a tela. Sabe o que vocês têm que fazer? Faça uma experiência que é assim, ó. Vá no canal do YouTube do BTG Pactual, abre o Google Chrome, aí vai lá, YouTube, aí você digita lá, Fernando Haddad BTG Pactual. Aí vai aparecer o canal no YouTube do banco, o BTG Pactual. Lá tem várias palestras de Haddad. Nessas palestras do Haddad, tem Haddad atacando o piso constitucional da saúde e da educação, Haddad atacando o piso da enfermagem, Haddad criticando o crescimento do valor do Bolsa Família, Haddad atacando o crescimento do valor do Fundeb, Haddad atacando o piso do magistério, Haddad falando que o governo Lula III vai fazer o maior pacote de PPPs de parceria público-privada da história, gente. Pelo amor de Deus, não é possível. O macho tá há meses
dizendo que quer foder tudo que é público, passa na tesoura em geral. Veja, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, foi ministro da Saúde do governo Lula, viu? Ele falou que atacar o piso constitucional da saúde é matar o SUS. É um ex-ministro da Saúde falando, gente. José Gomes Temporão tem 40 anos como pesquisador da Fiocruz. José Gomes Temporão, inclusive, era afiliado ao PMDB. Hoje em dia está no PSB. E vocês vão chamar o quê? O Gomes Temporão de webcomunista, né? De radicaloide? É um ex-ministro da Saúde falando que atacar o piso constitucional da saúde é matar o SUS. A Haddad está querendo matar o SUS. E vocês negando. Peraí, gente. Oh, meu Deus do céu. Assim não dá, né? Não dá, né? Sabe? Eu acho que a gente precisa valorizar quem está fazendo debate sério. E aí eu vou dar alguns exemplos positivos para vocês. Por exemplo, a vereadora de São Paulo, a Luana Alves, soltou um balanço muito sóbrio, muito bom, chamando a reflexão real, uma autocrítica. Tá lá no Instagram dela, dê uma olhada, o balanço da Luana Alves foi muito bom. Eu, inclusive, acho que em novembro, vamos ver se eu tenho agenda, se a própria Luana tem agenda. Eu vou chamar a Luana pro canal pra gente conversar aqui. Tá muito bom o balanço dela, dê uma lida, por favor, que vale a pena. O Matheus Gomes, aqui no Twitter dele, também soltou um balanço muito bom, muito sério, muito... Aliás, não foi nem um balanço, foi muito mais um chamado, ó, gente, dizer assim, ó, gente, a gente teve uma derrota do caralho e a gente precisa pensar o que foi que aconteceu, tá ligado? E é o básico, né? A gente precisa pensar o que foi que aconteceu, tipo assim, o que foi que deu errado? Por que a gente perdeu em Porto Alegre? Tipo assim, um chamado à responsabilidade, não dá pra fingir que tá tudo bem. Ah, não tinha o que fazer. Ah, não tinha o que fazer. Sabe, por favor, gente. Tipo, não dá, sabe? Aqui no Em Defesa do Comunismo, a gente tem um texto muito bom, Quem Venceu as Eleições de 2024. E aí, esses textos agora de balanço que eu tô recomendando, eu vou colocar todos, vou mandar para Maxwell. O Maxwell vai colocar no primeiro comentário do vídeo fixado. Pois vocês leiam lá. Ficou muito bom, eu recomendo que vocês leiam, por favor. Esse texto aqui do Pedro Maren, a retumbante derrota de Boulos e a marca de Marçal na revista Ópera, ficou fantástico. Leiam, por favor. A revista Movimento, que é do mês, Movimento de Esquerda Socialista, lançou um texto de balanço também do resultado em São Paulo. Fantástico, ficou muito bom. Parabéns, inclusive, à companheirada aí do mês. Ficou um ótimo balanço. Leiam, por favor. Vou colocar também na descrição. O meu querido camarada Antônio Martins escreveu um texto, Derrota e Descaminho, analisando os resultados, né, do primeiro e do segundo turno. Ficou fantástico também. Leiam. Então, assim, gente, vamos ler esses balanços. Vamos fazer um debate sério, assim. Não dá para tapar o sol com a peneira, querer negar os debates, querer negar as reflexões, ou ficar com falso argumento. Ah, a esquerda perdeu por causa do identitarismo. Identitarismo. Ai, se fuder. Ah, não, perdeu por causa do todes. Foi o todes. Meu irmão, assim. Na moral, assim, eu tenho que respirar. Maxwell não gosta quando eu falo palavrão, não. Ele, toda vez que eu falo um palavrão no vídeo, ele manda mensagem pra mim reclamando. Mas assim, gente, é muito difícil. Peraí, porra. Aí o imbecil do ministro da Fazenda, no meio do segundo turno, dá uma declaração dizendo que a prioridade do governo é sair cortando tudo. E aí todo mundo desesperado com seguro-desemprego, com FGTS e tal. Aí o problema é o todes. Hã? Aí vocês arrumem um espantalho melhor, pelo amor de Deus. Sabe? Aí Maria do Rosário vota contra a anistia da dívida no Rio Grande do Sul. E o problema é o todes. É isso mesmo? Aí é extremamente popular a pauta da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Inclusive, o Rick Azevedo foi o vereador mais bem votado do PSOL, né? No Rio de Janeiro. Fundamentalmente com a bandeira do fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho. O Rick não fala, pelo menos na maioria das entrevistas que eu vi, em reduzir para 30 horas semanais. Para mim isso é indispensável, viu, gente? Porque pode acabar com a escala 6x1 aumentando a jornada de trabalho. É redução da escala, é fim da escala 6x1, fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário. Porque só falar do fim da escala 6x1, pode ser que já surja uma proposta de mudar a escala, acabar com a 6x1 e aumentando a jornada de trabalho. Percebe? Então, assim, é preciso cuidado com isso. É fim da escala 6x1 com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Então, assim, a maioria da esquerda, por exemplo, não abraçou isso, não levantou isso na campanha municipal. É, assim, negócio de todos e tal. Por fim, gente, ó, eu não vou aprofundar nesse vídeo agora não, vai ficar por um vídeo específico. Mas eu acho um erro gravíssimo,
gente querendo explicar as derrotas eleitorais e políticas falando de financiamento empresarial para as candidaturas burguesas. Gente, é claro que tem financiamento empresarial. Tinha nos anos 80, tinha nos anos 90, tinha no começo dos anos 2000 e tal. E por que, por exemplo, os resultados eleitorais e políticos dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 eram muito melhores que agora? Dinheiro para a burguesia financiar seus candidatos sempre teve. Desculpa, quem está tentando justificar resultados eleitorais fracos, ruins ou pífios a partir de dizer porque a burguesia financia muito mais, ao meu ver, tá pegando uma verdade para negar um debate. Sério, né? Eu vou desenvolver isso melhor, acho que no vídeo de sábado e de domingo, percebe? Vou desenvolver isso melhor. Mas assim, não dá, gente. Desculpa. Sabe assim, não dá para esse argumento. Não, porque, por exemplo, a esquerda radical teve um resultado irrelevante no Brasil nas eleições de 2024. Não, é porque a burguesia financia as candidaturas burguesas. Então por que ser candidato? Sabe? Ser candidato para quê? Se essa explicação, sabe, isso não sustenta. Mas como o vídeo já está muito longo, já está com 40 minutos, e eu prometi para Maxwell que o vídeo hoje não teria 1 hora, eu vou deixar para desenvolver esse tema em um próximo vídeo do canal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.